Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o professor Francisco, aonde nessa segunda parte de inversores de frequência, o CFW 500, no controle industrial. Então, como que ele atua, ou como ele pode atuar, o inversor de frequência, o nosso inversor aqui, no controle industrial. Então, como nós vimos na primeira parte, todo o ciclo de controle que ele irá fazer. Então, como nós vimos na primeira parte, nós temos aqui o nosso controle, onde nós temos o nosso motor de alimentação, que cai nesse cilindro, tá? Onde ele vai direcionar as cargas, isto é, o produto nessa correia transportadora reversora, onde num sentido ela carrega o cilindro, o silo 2, no outro sentido o silo 1. Fazendo as devidas reversões pelo inversor. E caso aconteça de por exemplo, esse silo 2 estiver cheio, isto é, o contato estiver comutado, e passando a encher o segundo silo e também o primeiro silo também estiver cheio, então ele vai tomar uma decisão de desenergizar esse alimentador aqui. Ele vai mandar uma informação para desenergizar este motor, porque não tem mais necessidade ou não tem como ele mandar o produto para cá, para essa correia reversora, porque os dois cilindros estão cheios. Então isso pode acontecer quando a alimentação está muito maior do que a linha de produção aqui embaixo. Então a linha de produção aqui embaixo ou parou ou está com uma produção muito baixa e ele enche os dois silos e o inversor tem que tomar a decisão de desligar o seu alimentador. Assim como ele manda um sinal também para uma outra saída informando que esse motor pelo qual o inversor está controlando, ele parou. Então ele manda um outro sinal de saída, onde esse sinal pode acionar um CLP, pode acionar um outro motor ou uma simples lâmpada informando que esse motor reversor está parado. E ao mesmo tempo ele manda um sinal para parar esse alimentador. Então vamos ver como isso acontece. Primeiramente, nós vamos fazer uma análise desses, no nosso caso aqui, desses relés de saída. Então nós vimos que temos 4 relés de entrada e DI1 ao DI4, D que significa input, que são as entradas de digitais. Aqui nós temos o relé de saída, DO, que significa output, 1, 2 e 3. Mas esses 3 conjuntos aqui refere-se a um relé, tá? Onde ele faz a comutação entre o pino 13 e o 15, que é normalmente fechado, e o 13 com o 11 é normalmente aberto. Então, quando esse relé for acionado, energizado, ele sai desse contato fechado e vai daqui do 13 para o 11, fechando esse contato aberto. E aqui nós temos o DO2, tá? Que é output digital, saída digital 2 a transistor. Então isso que nós vamos ver agora. Então nós temos aqui, ó,
a seguinte situação aqui. Então nós temos o nosso DO1, saída output, saída digital 1 a relé. Então isso aqui está ligado nos seguintes bornes aqui, ou como nós estamos vendo aqui, ó. Aqui nós temos o 13, o 11, 13 e 15. Então temos aqui, ó, 11, 13, tá? E o 15 que está aberto, tá? Não estamos usando esse borne 15 nessa experiência. Então nós vamos fazer o seguinte: para acionar essa carga, que é esse motor aqui, tá? Para desenergizar ou energizar, ou permitir que ele desenergize ou que ele energize, tá? Esse contato aqui geralmente é feito como um contato normalmente aberto ou fechado, no caso, para acionamento da bobina que controla esse motor aqui, ou para mandar um sinal para um CLP, para o CLP controlar esse motor aqui. Então ele vai informar essa saída aqui desse motor, tá? Ele não liga direto o motor, mas sim é um contato que entra no comando desse motor para desligar quando esse relé for acionado. Então nós temos aqui, ó, a saída 11, como vemos aqui, ó, ela entra na entrada aqui do comando desse motor. Está aqui como negativo. E a saída 9, que é um sinal de 24 volts, ele vai entrar, aqui a saída 9, ela vai entrar no outro lado do motor. Então nós temos aqui o que? Em condição normal, isso é, o relé não está energizado, a entrada, no caso, ele vai ter 24 volts de um lado e aqui não vai ter nada. Então, a hora que ele energizar esse relé, ele vai fechar esse contato aqui, ó, e vai jogar o 0 volts aqui de referência. Então ele tem 24 de um lado e 0 do outro, ele aciona essa carga aqui. No caso é um contato que vai fechar 24 volts no comando do motor. E aonde ele energiza ou não a seu comando para desenergizar o motor. Então nós estamos trabalhando com 24 volts aqui. Esse 24 volts é uma tensão padrão industrial que geralmente vai para um CLP, tá? Onde o CLP recebe um nível lógico 1, aonde o CLP que vai atuar mandando desenergizar esse motor aqui. Então esse é o nosso caso do nosso relé saída, o D01, digital, saída digital 1. Que está ligado no 13, no 11, 13 e 15 aqui no nosso inversor de frequência. O parâmetro que faz esse controle é o parâmetro 275 da saída relé. Então vamos agora fazer uma análise da saída a transistor, que é a saída digital, saída, tá? Do inglês é output digital, saída digital 2, que está ligada apenas, o que ela libera apenas no borne 10. Aqui, ó, borne 10 na parte de baixo aqui, ó. Aonde ele vai mandar um sinal aqui. Quando energizado, ele manda um sinal 0 aqui. E o pino 9, que é o 24 volts, vai estar constante aqui, ó. Ele está constante. A hora que fechar 0, ele as liga, no caso, essa lâmpada. Colocamos aqui, a título de experiência, uma lâmpada. Mas ele pode acionar também um outro motor para ligar, desligar, uma campainha, enfim, entrar no CLP para que ele atue
ligando um outro motor, enfim, mandando um sinal para um outro sistema dizendo que esse motor pelo qual o inversor está controlando, ele parou. Então aqui ele aciona também por essa saída digital A2 transistorizada. Então como que isso acontece aqui, ó? Nós temos o pino 9 mandando o sinal aqui, 24 volts. Ao ser acionado esse relé, ou melhor, esta saída transistorizada, ele vai eletronicamente, que tem um circuito eletrônico, ele vai mandar o 0 para cá. Então aqui o pino 17 ele fica aberto aqui, não é usado aqui, tá? Então quando for energizado essa saída digital, ela manda 0 aqui, como já tinha 24, ele liga essa lâmpada. O parâmetro que faz esse controle dessa saída transistorizada é o 276. Então vamos ver alguns recursos que esta parametrização tem. Então tudo isso daqui, pessoal, é tirado do manual do fabricante. Então vocês têm que ter o manual e consultar o manual. Então outros inversores também têm essas opções? Tem, a grande maioria deles tem. O que muda muitas vezes é o número do parâmetro, tá? Que muda, por exemplo, da WEG para Siemens ou para Schneider, que muda esses parâmetros, mas a função é a mesma, também faz da mesma forma aqui. Então, fazendo uma análise, nós temos esses parâmetros que são os mesmos tanto para a saída base de relé como a saída base transistor. Então, por exemplo, ele vem como padrão de fábrica 13, o número 13 que é o padrão. Então, esse número aqui, nós temos o 275 na parametrização e ele vem com o padrão 13. O que significa o padrão de fábrica 13? Aqui nós temos as numerações especificando o que significa esse 13. Ativa se o inversor estiver sem falha, tá? Então significa o quê? Quando nós ligarmos o inversor, ele ativa. Se o inversor estiver tudo ok, não tiver nenhuma falha. Que falhas são essas? Falhas por excesso de corrente, ou corrente acima da nominal, ou um curto-circuito, enfim, tem vários tipos de falhas, aonde para nós identificarmos que falha que possa estar acontecendo, nós temos que ir do manual, que são muitas falhas. Então, se ele não ativa o inversor, se estiver sem falha. Então, se não tiver falha, no momento que liga, ele aciona. Ele energiza direto, tanto a saída relé como a saída transistor. Isso nós vamos ver na parte prática. O segundo, dentro do parâmetro 275, assim como o 276, que o parâmetro dele é 2. Então a frequência de saída é maior que o parâmetro 288. O que é esse parâmetro 288? É o parâmetro de frequência. Por exemplo, se eu colocar nesse parâmetro, eu vou lá no P0288 e coloco, por exemplo, uma frequência de 15 Hz. Então, toda vez que eu ligar um inversor e a sua frequência de saída for maior do que eu coloquei nesse parâmetro, ele ativa, tá? Ele vai ativar, no caso aqui, no nosso padrão, ele vai ativar a minha saída aqui, tá? Então, voltando, eu vou nesse parâmetro e coloco
no 288, por exemplo, uma frequência de 15. A hora que eu ligar um inversor e ele passou de 15 Hz, a sua velocidade, ele aciona essa lâmpada aqui avisando que passou da frequência que foi programado aqui para ele avisar, tá? Para ele energizar. Então ele vai avisar, informar que a frequência que foi colocada aqui nesse parâmetro foi ultrapassado se eu aumentar a frequência do meu inversor. Então esse 2 é o parâmetro que vem de fábrica, tá? Aqui para minha saída a transistor. Então, se eu colocar 2 no parâmetro 275, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai acionar quando ultrapassar a frequência que eu mandei ele informar. Tanto a saída a relé como a nossa saída a transistor. Se eu colocar 3, tanto no parâmetro 275 como no 276, se eu colocar 3, a frequência de saída é menor do que esse parâmetro que eu defini. Então, isto é, se eu colocar 15, por exemplo, aqui, ou vamos colocar 30 Hz aqui nesse parâmetro. No momento que liga, que energiza, o inversor ele vai ligar, no caso no 276, se eu colocar 3 no 276 e 3 também no 275, quando eu ligar, enquanto ele tiver com a frequência abaixo do que eu programei aqui, então ele vai acionar. Quando passar da frequência, ele desenergiza. Aqui nós temos também o parâmetro 6, tanto faz no 275 como no 276, tanto faz no relé como na saída transistorizada. O 6 vai nos posicionar. Corrente de saída é maior que o parâmetro. Que parâmetro? Aqui é o 290. Então, nesse parâmetro 290, nós colocamos a corrente que a gente quer. Não necessariamente a corrente nominal do motor. Então, por exemplo, se o motor for para 3 amperes e eu nesse parâmetro 290 coloco 2,5 amperes, por exemplo. Então, quando esse motor passar dessa corrente que eu defini aqui, não é a nominal, pode ser, mas eu posso pôr correntes menores, então ele vai atuar. Se eu colocar esse parâmetro 6 na 275, ele atua nesse relé. Se eu colocar na 276, ele vai atuar nessa saída transistorizada. Então aqui é controle de corrente. E aqui o parâmetro 11, que é o que nós vamos usar nessa experiência. Se eu colocar 11, tanto neste parâmetro de relé como no parâmetro de transistores de saída, ele ativa se o motor estiver rodando. Então isto é, se o motor estiver ligado, ele energiza esse relé e joga o sinal negativo aqui. Isto é, os dois sistemas, as duas saídas ficam ativas quando o motor estiver rodando, isso é, ligado. E o 13 é como nós falamos anteriormente, que vem do padrão de fábrica na 275. Ativa se o inversor estiver com falha. Então, isto é, se eu ligo o inversor e houve qualquer falha, ele vai ativar tanto a saída, a relé, a 275, como a saída transistor. Se eu colocar 13 aqui, nessa saída, 13 e 13, ele vai ativar quando houver falha. Então essa tem outras parametrizações aqui, nessas
desses dois parâmetros que nós vamos ver na próxima experiência aqui. Então, essa aqui são as parametrizações básicas aqui das parametrizações 275 e 276, são os códigos básicos aqui, que é o que vai interessar para nós nessa experiência. Então, aqui na nossa parametrização, nós temos o parâmetro 263. Vamos usar o 4, lá do manual do fabricante, que significa avanço. Então, o que é esse cara avanço aqui? Se nós colocássemos 1, por exemplo, ele se liga para. Quando ligarmos o motor, ele ligaria o motor. Quando desacionasse a chave, desligaria. Mas como nós temos aqui uma chave fim de curso operando aqui nesse sistema, aqui ó, temos uma chave fim de curso aqui, quando ela bate, ela aciona, depois ela desaciona e tem que ficar ligado. É como se fosse um contato que a gente chama de selo, lá dos comandos elétricos. Então ele nos dá essa opção. Significa o quê? A 263, no código 4, quando bater no fim de curso, ele aciona. Quando o fim de curso voltar, ele continua acionado, ele fica autossustentado. Então esse é o código 4 desse nosso parâmetro 263. Tudo isso é tirado do manual do fabricante. O 264, nós temos o código 5, que é o retorno. Faz a mesma coisa. Quando ele bater no outro fim de curso, ele faz o retorno. O fim de curso fecha ao bater, abre ao retornar e ele autossustenta o seu retorno. O 265, aqui é o nosso tradicional gira para. Então nós temos aqui, ó, na nossa figura, nós temos o 263, que está ligado no borne 1. Nós pegamos um contato normalmente fechado do fim de curso. Assim, aqui, ó, 263, 4, no código 4. Aqui nós temos o borne 3, que estamos controlando pelo 264 retorno, também normalmente fechado. E nós temos o nosso 265 gira para, que ele está ligado aqui no nosso borne 5, aqui, tá? Há entradas digitais aqui, as 4. E no borne 7, nós temos o que? A chave de emergência. Quando nós batermos essa chave aqui, ele vai desenergizar. Assim como, também como segurança, nós temos os dois contatos abertos dos nossos fim de curso. Então, nós temos o fim de curso 1, um contato normalmente fechado e um normalmente aberto desse fim de curso 1 aqui. O fim de curso 2, nós temos o fechado aqui e o aberto aqui. Então, quando os dois forem acionados, ele vai fechar esse contato e esse, porque eles estão energizados, quer dizer, eles estão acionados, e ele vai, os dois fechados aqui, ele vai desligar o inversor de frequência, tá? Na posição de emergência, aqui. Ou, trabalhando em condições normais, se eu bater a chave de emergência, eu jogar esta saída aqui para 0, ela vai desenergizar o motor. E aqui nós temos, prosseguindo, coloca de local para automático, isto é, o comando dele não será feito pela IHM, e sim pela parte externa, remota. Por isso,
que nós vamos dizer para ele que quem vai controlar ele não vai ser o painel da IHM, mas sim os controles remotos. Então nós temos aqui, ó, 220, sempre remoto, código 1. Aí nós vamos definir a velocidade máxima e mínima. Então 1330, iniciamos com 0. E a 134, velocidade máxima 60. Então, essa é a velocidade máxima que nós vamos dar os parâmetros. Quem vai controlar essa velocidade é o nosso potenciômetro externo aqui, ó, tá? Ligado no borne 4, 6 e 8. E aí nós temos as nossas rampas de aceleração, no caso aqui está 10. Então ele leva 10 segundos para ir do 0 até a velocidade que o potenciômetro está regulado. E o parâmetro 101, 2 segundos para ele desacelerar. Isto é a velocidade que ele se encontra até ele parar. Estamos em 2 segundos aqui. A 230 habilita os bornes de baixo aqui, habilita os bornes de baixo aqui, aonde nós vamos colocar a seguinte parametrização: 231,0 refere-se referência de velocidade de sinal A01. Isto é, ele está definindo que ele vai ser controlado por um sinal aqui dessas saídas aqui, ó. O 2330 habilita a tensão no potenciômetro de 0 a 10 volts aqui, tá? Então nós podemos entrar com sinal de corrente, mas como nós vamos entrar com sinal de tensão, ele vai pegar o pino 8 aqui, que é 10 volts, e o pino 4, que é 0. Aí o potenciômetro, ao ser girado, ele vai aumentar ou diminuir a tensão na entrada 6, que vai aumentar ou diminuir a sua velocidade. E aqui nós temos a nossa parametrização nos nossos relés de saída aqui, ó, aonde nós temos o parâmetro 275, colocamos em 11. Ativa se o motor estiver rodando, isto é, energizado. Então, se o motor estiver energizado, esse nosso contato aqui, desse nosso relé, vai acionar. Assim como o parâmetro 276 também aciona esta saída a transistores quando o motor for ligado. Por que isso? Porque quando o motor estiver ligado, isto é, o motor que está sendo controlado pelo inversor estiver acionado, ele dá condições desse motor alimentador também ficar alimentando o nosso transporte reversor. Assim como ele manda uma informação também dizendo que o motor do inversor está ligado e que alguma coisa, um comando externo, possa estar liberado pelo fato de o motor estar ligado. Quando esse motor do inversor for desligado, obviamente ele vai desenergizar esse motor alimentador e vai desenergizar, no caso aqui, uma lâmpada, ou informar algum circuito externo de que esse motor do inversor está desacionado, tá? Então aqui nós temos os parâmetros de medição. Aqui é só para medir. Então no momento que ele estiver ligado, funcionando, se eu colocar no parâmetro 002, mostra a velocidade de saída, tá? Então nós parametrizamos, ele vai dar quantas RPM está dando de saída. Aqui a saída da corrente no motor, aqui a frequência de saída, tá? Aqui a nossa tensão de saída, a tensão que está nos bornes do motor, e o pino 9 nos dá o torque que esse motor está
está exercendo na carga. Então, uma carga maior, uma carga menor, ele vai aumentar ou diminuir o seu torque e ele informa na IHM do inversor. E o 11 nos informa o fator de potência. Então, quando esse motor estiver rodando a vazio, o fator de potência dele vai estar bem abaixo do que é indicado na placa. Quando esse motor estiver com sua carga nominal, o fator de potência, que vai estar na IHM, é próximo ou igual ao que está na placa. Porque o fator de potência da placa refere-se ao fator de potência quando o motor está em corrente, em potência nominal, é o que está na placa. Se a potência que está sendo solicitada ao motor é menor do que a sua potência nominal, o seu fator de potência vai ser menor do que o que está na placa do motor. Tá? E aqui nós estamos trabalhando com ele no controle escalar, onde o torque, a força do motor, é uma constante que multiplica a tensão pela frequência, dividido pela frequência. Então, esse parâmetro, para nós mantermos um torque constante, que é a grande diferença que o inversor faz, se nós aumentarmos a frequência, ele aumenta a tensão na mesma proporção, para isso ficar constante e o torque ficar constante. Se eu diminuo a frequência, isto é, a velocidade, ele diminui a tensão em cima da carga. Se eu aumento a frequência, ele aumenta a tensão na carga para manter o torque constante. E aqui é como nós podemos salvar toda essa programação, essa parametrização que a gente fez. Então, aqui, no parâmetro 2.204, no código 5, nós carrega o padrão de fábrica, isto é, ele zera, ele reseta tudo que tiver programado nele. Depois, se nós fizermos a parametrização, se nós entrarmos na posição 204, no código 7, ele carrega o usuário 1, isto é, ele carrega no usuário 1, na sua memória, toda a parametrização que foi feita. Se nós quisermos trabalhar com ele, ou trabalhar com outros, resetar ele e trabalhar com outras parametrizações, e depois quisermos voltar na parametrização que nós gravamos, nós só vamos no parâmetro 204 e entramos com o código 9. Ele vai pegar o que foi salvo no usuário 1 e vai trazer para a aplicação. Ele vai resgatar essas informações e trazer no inversor para a gente operar com essa parametrização que foi salva no 1. Ou pode salvar no 2, então ele tem duas memórias que ele pode guardar, tá? Carrega, guarda e depois, se quisermos resgatar essa memória, nós pegamos no código 10. Então ele tem duas memórias, podemos guardar duas parametrizações. E aqui ele reseta o computador, o inversor. Então sempre ao nós resetar um inversor, que é sempre interessante, porque ele pode ter algum resíduo de outras parametrizações, nós sempre resetamos zero e começamos toda a programação. Testamos tudo funcionando, tudo ok, nós salvamos na memória 1 ou 2 e aí mais tarde, se quisermos salvar essa informação, não precisamos gravar tudo de novo, ele já está salvo aqui. E a parametrização do motor, isso nós já vimos em aulas anteriores. O parâmetro 400 é tensão, corrente, velocidade do motor, nós estamos tratando do motor. A frequência do motor, no caso nosso no Brasil é 60, a potência do motor, nós vamos na tabela lá do fabricante.
Aqui seu ventilador, se ele é autoventilado ou não. 0, porque ele tem um ventilador no seu rotor. Fator de potência do motor, sempre na placa do motor. Corrente máxima, mais o fator de serviço, que dá uns 15, 20%. E a corrente máxima, quando ele estiver a 50% da sua rotação. E aqui nós vamos colocar a corrente aqui. E nesse parâmetro colocamos a corrente máxima a 5%. Isso é um motor rodando com baixa rotação. Qual a corrente que nós vamos usar? Ok, pessoal? Então, a próxima etapa, a terceira experiência, nós vamos ligar esse motor e ver ele funcionando a partir dessa parametrização que nós faremos nesse motor. E ele vai trabalhar de acordo com o que nós parametrizamos aqui nesses parâmetros que nós vimos agora. Ok? Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima experiência. Valeu, tchau, tchau, obrigado.